um cidadão de bem é encarcerado em uma prisão extremamente violenta, onde os gangsters ditam suas próprias leis. Para sobreviver nesse ambiente hostil, Kaylee se dedica a um rigoroso treinamento para se defender e permanecer vivo na prisão. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme Hell, a Ilha Está Solta de 2003 e vamos para mais um resumo top. O filme começa com um prisioneiro escrevendo em um caderno na sala. Em seguida, ele pega um alicate para ceifar a vida de seu companheiro de cela. Mais tarde, vemos os guardas da prisão enterrando o corpo. A história então segue nosso protagonista Kaylee, um homem com problemas em seu relacionamento, voltando para casa após um dia cansativo de trabalho. Após horas de reflexão, ele decide ligar para Gray. Quando ela questiona se ele tem sido egoísta no relacionamento, a energia repentinamente se vai. Ela verifica os disjuntores e os restaura rapidamente. Em seguida, ele liga para ela e diz que vai tirar alguns dias de folga para passarem mais tempo juntos. Nesse momento, um intruso aparece e tenta atacá-la. Assustado, Kaylee colide com um carro na estrada. Ao ouvir os gritos desesperados de sua esposa, ele corre rapidamente, enquanto chama a polícia para informar que Gray está em perigo. Enquanto isso, o intruso tenta agredir Gray, que luta bravamente, mas acaba sendo atingida fatalmente no abdômen. Quando Kaylee chega, já é tarde demais. Enquanto se aproxima de sua esposa ferida, o intruso tenta atacá-lo. Uma perseguição se inicia, onde ambos lutam e o assassino saca sua faca. Kaylee consegue dominá-lo temporariamente, mas é ferido durante a luta, causando um acidente com uma motocicleta. Quando a polícia chega ao local, prendem Kaylee erroneamente. Apesar de suas tentativas de explicar que sua esposa foi de arrasta pra cima, ninguém acreditava nele e o assassino conseguiu escapar. Na cena seguinte, vemos o juiz declarando o assassino de Gray inocente. Segundo o advogado de Kaylee, a família do assassino é extremamente rica e conseguiu manipular o júri. As evidências eram claras e suficientes para provar sua culpa, o que deixa Kaylee furioso. Impotente diante da injustiça, ele decide buscar vingança por conta própria, pegando a arma de um dos policiais e disparando contra o assassino. Devido a isso, Kaylee é condenada à prisão perpétua. No seu primeiro dia na prisão, um dos guardas o ataca violentamente, por ele se recusar a entregar o anel de sua esposa. Durante uma ligação, Kaylee percebe que um guarda está usando o anel de sua esposa. Altas horas da madrugada, ele testemunha os guardas forçando o novo prisioneiro mais jovem para dentro da cela, atraindo a atenção de outros detentos. Desde o primeiro momento, Kaylee vê o jovem Billy como uma presa vulnerável, alguém com quem os outros prisioneiros poderiam se divertir. Na manhã seguinte, Kaylee observa o novo prisioneiro chorando, enquanto Andrei, outro detento, sai de sua cela e faz um gesto de flerte, lembrando do assassino de sua esposa. Enfurecido, Kaylee ataca Andrei e os guardas rapidamente o prendem. Devido ao seu comportamento problemático, ele é colocado na solitária por um período, enquanto os guardas presumem que ele tenha perdido tudo na vida. Nosso protagonista tenta cometer o impensável, batendo desesperadamente contra a parede da cela, mas falha miseravelmente. Nesse momento, uma borboleta aparece, trazendo à mente uma lembrança de Gray. Ela costumava dizer que algumas pessoas acreditam que, após a morte, se transformam em borboletas. Quando finalmente o retiram da solitária, ele é levado para a cela onde está o prisioneiro da primeira cena, descobrindo que ele é responsável pela morte de seus últimos 3 companheiros de cela. Os outros prisioneiros o chamam de Prisioneiro 451. Durante a tarde, o irmão de sua esposa, Paul, visita Kaylee para informar que já realizaram o funeral dela. Ele encontrou o local próximo à água, cercado por árvores, exatamente como ambos desejavam. Paul menciona que pode subornar os guardas, contando que Kaylee lhe deu dinheiro. Enquanto sai para o pátio, Andrei tenta acertá-lo com uma bola, errando e acertando outro prisioneiro. Isso provocou uma confusão entre os grupos, e os guardas intervêm. Se quiserem brigar, devem ir para o Sparka. Billy então se aproxima de Kaylee, compartilhando que ainda não entende por que foi condenado. Ele estava viajando e conheceu uma garota, depois de algumas bebidas. Ela bateu seu carro em um restaurante. Ele foi acusado de direção perigosa e recebeu 1 ano e meio de prisão. Um prisioneiro em uma cadeira de roda chamado Malakai se aproxima e menciona que leu sobre o caso de Kaylee no jornal. Segundo ele, qualquer um teria feito o mesmo, pois aquele assassino merecia o que aconteceu. Kaylee pergunta ao prisioneiro sobre o homem que jogou a bola
nele. Malakai explica que ele faz parte da máfia russa, e o homem ao lado dele é o chefe da gangue. Eles têm influência sobre os guardas e controlam a prisão, enquanto as outras gangues estão constantemente em conflito entre si. A atividade é incessante, transformando o lugar em uma verdadeira zona de guerra. Malakai adverte Kyle que se ele quiser sair da cela do prisioneiro 451, terá que pagar ao guarda. Até lá, ele deve tomar cuidados, pois o cara é completamente imprevisível e perigoso. Naquela mesma noite, o prisioneiro ataca nosso protagonista, exigindo que ele mantenha silêncio, pois isso lhe traz a paz e tranquilidade. No café da manhã, Andrei se aproxima para intimidá-lo, cuspindo em sua comida, enquanto Billy tenta iniciar uma briga, mas seu companheiro o impede. Andrei se retira, sugerindo que eles vão brincar sozinhos à noite, mostrando que gosta de homens durões. Mais tarde, Kaylee tenta subornar os guardas para ser transferido de cela, oferecendo-lhes dinheiro. Embora os guardas aceitem o dinheiro, eles dizem que não é o suficiente. Devido ao conflito entre as duas gangues, os guardas organizam algumas lutas entre os prisioneiros. O general lucra muito ao apostar com seus amigos. A luta começa equilibrada, com socos trocados de forma limpa, mas Andrei acaba sendo o vencedor. Kaylee então pergunta a Malakai se seu companheiro de cela sabe lutar, e Malakai responde negativamente. Ele explica que o motivo pelo qual ainda está na prisão é porque os guardas ganham muito dinheiro levando prisioneiros para sua cela, onde não são bem recebidos. Por outro lado, vemos Billy afiando sua escova de dente para se proteger quando os guardas o entregam ao mafioso. Ele pega a escova e tenta se defender de Andrei, mas Andrei é mais forte e o atinge com a escova no abdômen enquanto estavam brigando. Um dos prisioneiros, chamado Zarek, provoca nosso protagonista. Os guardas intervêm e o agressor alega que ele desrespeitou, então os guardas decidem deixá-los brigar. Kaylee domina inicialmente, mas os amigos de Zarek interferem para ajudá-lo, resultando em uma surra para Kaylee. Posteriormente, os guardas o levam para a solitária. Ao lado dessa cela, ouvem-se gritos e pancadas vindo de um prisioneiro. Ao sair da solitária, Kai observa um dos prisioneiros levando um banquete para a cela de onde vinham os gritos. Mais tarde, ele se encontra com os gangsters, que informam que ele será o novo substituto de Billy. Algumas horas depois, a gangue rival elimina um dos prisioneiros, cortando-lhe o pescoço. Ao retornar à cela, Kaylee lê uma das notícias deixadas pelo prisioneiro 451. O ódio me dá força, mesmo quando não há esperança. Amanhã será o dia, o ódio resolverá tudo, o ódio me mantém vivo. Neste momento, o prisioneiro aparece, encara intensamente, mas não faz nada. Durante o almoço, o mafioso expressa sua satisfação em ver Billy novamente e insinua que vai se divertir com seu novo companheiro, dependendo de seu gosto. Kaylee decide confrontá-lo, mas os outros prisioneiros interferem e o espancam novamente. Os guardas intervêm para interromper a briga e levam nosso protagonista de volta à solitária. Cansado da mesma rotina, Kaylee decide treinar para poder se defender. Na manhã seguinte, um dos prisioneiros descobre uma mina na área, e nesse momento, um veículo atravessa a área minada. Eles tentam parar o veículo, mas é tarde demais e ele explode. Nesse exato momento, Billy, junto com seu companheiro, aproveita a confusão para tentar escapar. No entanto, os guardas conseguem eliminar um deles e capturam Billy. Após ser capturado, os guardas punem Billy brutalmente, e ele é enviado para passar um tempo na cela de Andrei como castigo. Nas cenas seguintes, vemos Kaylee dedicada ao treinamento para melhorar suas habilidades de defesa na prisão. Kaylee passa vários dias treinando incansavelmente, até mesmo na sua cela, sem se importar com seu companheiro de cela. Sua transformação é notável, e os guardas percebem o potencial de ganhar dinheiro apostando nas lutas. No entanto, o general acredita exatamente o oposto. Ele acha impossível que o americano vença. Quando a luta começa, Andrei domina nos primeiros minutos, desferindo uma surra significativa. Para a surpresa de todos, Kaylee vira o jogo de forma inesperada, mordendo o pescoço de Andrei e saindo vitorioso de forma brutal. De volta à cela, seu companheiro pergunta se agora ele se sente bem. Nos dias seguintes, nosso protagonista continua lutando com diferentes prisioneiros e vencendo de forma chocante. O general começa a apostar a favor de Kaylee e faz seus companheiros ganharem com as apostas. Reconhecendo o potencial de Kaylee, o general pede a um de seus colegas que traga o melhor lutador da prisão para enfrentá-lo. Quando organiza uma luta com Sarik, Kaylee o derrota, apesar de Sarik ter mexido com ele nos primeiros dias na prisão. No entanto, Kaylee acaba mostrando misericórdia e perdoa Sarik.
Um dos guardas se aproxima e ordena que Kaylee termine a luta. Algum tempo depois, Paul visita Kaylee e informa que falou com o embaixador, mas Kaylee responde dizendo para não lhe dar esperanças. Nada mudará e Paul deve esquecer essa ideia. Na próxima cena, seu próximo rival, Valia, se apresenta a ele, apertando sua mão com força para intimidá-lo, mas Kaylee retribui com a mesma intensidade. Após se retirarem, o companheiro de cela de Kaylee comenta que Vaila foi trazido de outra prisão especialmente para lutar com ele. Enquanto o general faz um discurso para os prisioneiros, Billy tenta aproveitar a distração para escapar, mas é novamente detido. Na cena seguinte, é revelado que o companheiro de cela de Billy o traiu para realizar seu próprio plano, tendo que fazer acordos com outros prisioneiros para conseguir as ferramentas necessárias. Algumas horas depois, Kaylee vê o lutador de outra prisão saindo da cela de Billy, o que o deixa furioso. Eles permitem que Kaylee entre na cela, onde Billy revela que Vaila tentou algo com ele, cuspiu em seu rosto, mas não conseguiu dominá-lo. Billy aconselha Kaylee a não permitir que os transforme em algo que ele não é. Depois de dizer isso, Billy se retira e a luta finalmente começa. Entre os prisioneiros, Kaylee se recusa a lutar, assumindo uma posição de resistência. Seu oponente o golpeia e tenta provocá-lo, mas Kaylee permanece firme. Os guardas interferem e o ameaçam com espancamento, mas Kaylee afirma que não vai jogar o jogo deles. Eles informam ao general, que ordena que o retirem para iniciar outra luta como forma de castigo. Kaylee é deixado do lado de fora, até que decida voltar a lutar. Na manhã seguinte, o prisioneiro 451 pede a Malakai que consiga gasolina para ele. Malakai pergunta para que ele quer a gasolina, e o prisioneiro 451 responde que é para Billy. Ele ouviu Billy falando com os guardas e traindo seu próprio melhor amigo. Malakai diz que precisa de atenção especial, pois tem feridas por todo o corpo. Ele explica que o prometeram, que se ele mantivesse os olhos e ouvidos abertos, receberia a atenção adequada. Ele não quer que Billy morra, só está tentando sobreviver a esse pesadelo. Apesar disso, o prisioneiro 451 acaba com a vida de Billy. Nas cenas seguintes, revelam a história do prisioneiro 451 desde sua infância, seus colegas zombando dele, um professor se aproveitando de sua inocência, até o dia que ele foi literalmente incendiado. Com o passar dos dias, os chefes das gangues deixaram suas diferenças de lado e se uniram em causa do nosso protagonista. Os guardas e o general não podiam fazer nada, pois se opor às gangues significaria a morte de muitos deles. Como a morte de Kaylee não lhes convinha, eles lhe deram atenção médica e o enviaram para a solitária na tentativa de forçá-lo a lutar. Durante seu tempo na solitária, liberaram a besta chamada Milos. Kaylee, que passou muito tempo próximo à cela de Milos, percebeu que ele se acalmava quando batia na parede. Então ele faz o mesmo e Milos se acalma. O guarda saca uma arma e ordena que continue lutando. Nosso protagonista se recusa, pois não voltará a lutar. Os prisioneiros se revoltam e Milos ataca os guardas, recebendo vários tiros, mas ainda assim nocauteando 2 deles, enquanto os prisioneiros se organizam para derrubar a porta. Kaylee se despede de Milos e liberta seu companheiro, afastando-se da confusão. O prisioneiro 451 conta a Kaylee que eliminou seus companheiros de cela porque falavam demais. Às vezes é melhor não dizer nada. O prisioneiro 451 propõe um plano para que Kaylee escape, mostrando um caderno onde escreveu todas as mortes dos últimos 20 anos. Ele explica que Kaylee precisa lutar mais uma vez, e depois o levarão para um campo para ser eliminado. Após 2 semanas em estrito confinamento, nosso protagonista é forçado a lutar contra Vaila. Apesar do tamanho de Vaia, Kaylee dominou a luta mais facilmente do que quando lutou com Andrei, aplicando uma técnica que quebra o braço de Vaia. Vendo que não pode fazer nada, Vaia saca um punhal e tenta eliminar Kaylee. No entanto, Kaylee desvia dos golpes e ceifa a vida do líder da máfia. Enquanto isso, o prisioneiro 451 executa o plano de fuga. Nocauteando Vaia, os guardas levam Kaylee para um veículo. O companheiro de Kaylee aparece para ajudá-lo na fuga. Mesmo assim, nosso protagonista decide deixar o guarda vivo. Ele ordena ao guarda que retire suas algemas e recupera o anel de sua falecida esposa antes de partir, deixando cair um carro sobre as pernas do guarda como vingança. Seu companheiro diz que ele deve levar o carro do general, porque ninguém irá pará-lo. Kaylee pergunta se ele virá junto, mas o companheiro responde que a prisão é tudo o que ele tem. Ele entrega a Kaylee o registro das mortes e lhe pede para que o divulgue. Ao final do filme, nosso protagonista consegue sair sem problemas. Na cena final, vemos o prisioneiro 451 na sala do general. Porém, é tarde demais para o general, pois ele recebe uma mensagem informando que a prisão será fechada em poucos meses. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente, você
você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.